Tá vendo aqui? Essa é a vítima, é o investigador. A situação aconteceu o seguinte: a esposa dele estava prestes a ser assaltada e ele terminou reagindo. A May está no local onde aconteceu essa situação e eu vou para lá, May. Atenção que eu vou com a May e ela vai já trazer mais detalhes pra gente. Vamos lá, May, bom dia. Muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham neste momento o programa Na Mira. Walter, eu estou aqui na Rua da Cachoeira, no bairro São Raimundo, que fica na zona sul de Manaus, onde esse investigador da Polícia Civil do Amazonas, ele foi alvejado com aproximadamente 3 tiros por volta de 5 horas da manhã desta segunda-feira. Alguns moradores eles chegaram a relatar que ouviram os disparos, cerca de 4 tiros. Essa vítima foi atingida com pelo menos 3, um deles na região do rosto. Os moradores informaram que a companheira dele, a esposa dele, estava saindo para mais um dia de trabalho, como todos os outros dias. Ela saía em torno de 5 horas da manhã, exatamente aqui em frente à residência, onde ainda há bastante sangue dessa vítima e também marcas de um dos tiros que atingiram essa parte dessa cerâmica aqui da residência desse investigador, identificado como Padilha. Ele presenciou o momento em que os 2 criminosos que estavam em 2 motocicletas, eles abordaram a esposa dele, ele reagiu a esse assalto e chegou a balear um dos criminosos. A moto de um deles acabou caindo exatamente aqui nesse ponto, de acordo com os moradores, e ele saiu correndo aqui no momento em que ele viu que o investigador estava armado. Ele deixou a motocicleta exatamente aqui nesse ponto, quando caiu, que foi atingido. Correu nessa direção, a avenida principal aqui do bairro São Raimundo, só que aí ele pensou, não sei o que aconteceu, que ele correu novamente, retornou, pegou a moto e saiu com a moto já nessa direção, sentido de quem vai para o bairro da Glória, que também fica aqui na zona sul de Manaus. Até agora, esses 2 criminosos, eles não foram identificados e a polícia, inclusive, os investigadores da Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações, estão aqui no local conversando com alguns moradores. Agora, nesse momento, você acompanha que não há ninguém em frente às residências e aí esses moradores informaram que aqui está bastante perigoso. Quase todos os dias tem muitos assaltos aqui nessa região e a violência está muito grande. E eles informaram que muitos moradores aqui, inclusive, já foram assaltados. A gente vai mostrar novamente aqui onde atingiu parte da cerâmica da residência do investigador, que presenciou o momento em que a esposa dele foi abordada por esses 2 criminosos que estavam em 2 motocicletas. Ele percebeu a ação, reagiu, chegou a atingir um desses criminosos. Aí ainda é possível ver sangue dessa vítima, que logo em seguida o investigador ele foi socorrido por um familiar e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde ele segue internado, está recebendo todo o atendimento médico. Os moradores, alguns deles não quiseram gravar entrevista, mas eles relataram a onda de violência aqui no bairro São Raimundo. Essa é a Rua da Cachoeira, que fica aqui bem próximo à principal, onde há o Prosamin, aqui nas proximidades. Eles relataram que geralmente os assaltos acontecem, Walter, nesse horário entre 5 e 7 da manhã, que muitas pessoas estão saindo de casa, indo para o trabalho, muitos estudantes estão na parada de ônibus que fica nessa esquina, mas até agora esses 2 homens não foram identificados. Os investigadores da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações estão aqui fazendo um levantamento, conversando com os moradores. Inclusive, eles pediram para não serem identificados, porque eles vão acompanhar essas investigações para identificar esses 2 homens. Essa rua aqui, ela dá acesso também à Rua da Cachoeira, e aí a polícia segue investigando esse caso. Vou tentar conversar aqui com o morador. Vou pedir para o Chiquinho, que ele não quer se identificar. Chiquinho, não mostra o morador. A gente vai tentar conversar com o morador aqui das proximidades para verificar o que eles falam em relação
a onda de violência. Não mostra, Chiquinho, que eu vou tentar conversar com o morador. O senhor pode conversar com a gente? Como é que está a onda de violência aqui? Pode falar com a gente? Conversar aqui, não precisa o senhor se identificar, tá bom? Como é que está a onda de violência, muito assalto aqui? Rapaz, que está constante o assalto aqui, direto aqui, entendeu? Horário de 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, é direto assalto, entendeu? À noite, entendeu? Aqui os caras vêm de moto aqui, não são da área, são gente de longe, entendeu? E tá nessa situação que aconteceu hoje com o vizinho aí, foi baleado aí, defendendo a esposa dele aí, entendeu? E tá assim, polícia mesmo, muito difícil passar. Vocês vivem então aqui com medo? A mercê da bandidagem aqui, de assalto aqui. Já chegou a ser assaltado? Nunca foi assaltado, graças a Deus não, entendeu? Mas muitas mulheres que vão deixar a criança na escola, trabalhador que passa aqui de madrugada, vem assaltar. E, repito, os caras são tudo de longe, entendeu? São tudo de moto, de moto aqui, dia e noite, que assaltando dessa área aqui, entendeu? Obrigada, viu, pelas informações. O morador não quer se identificar. A gente, claro, entende o medo do morador que vive à mercê da criminalidade. Falou que quase todos os dias tem muitos assaltos aqui nessa região e hoje foi a vez dessa senhora, a esposa desse investigador da Polícia Civil do Amazonas. Estava saindo para o trabalho por volta de 5 horas da manhã, quando ela foi abordada por 2 homens que estavam em 2 motocicletas. O marido presenciou toda aquela ação, não ficou calado, não ficou tranquilo, reagiu a essa ação criminosa, chegou a balear um desses suspeitos, foi alvejado com pelo menos 3 tiros, inclusive aqui a gente vê a marca de um dos tiros que acabou atingindo parte aqui dessa cerâmica na residência desse investigador, que logo em seguida foi socorrido por um familiar, encaminhado até uma unidade hospitalar aqui de Manaus. Os investigadores já estão aqui fazendo todo um levantamento para identificar esses 2 criminosos. Um deles foi alvejado, a moto chegou a cair exatamente aqui nesse ponto, segundo informações dos moradores. Ele tentou fugir a pé, mas aí ele retornou novamente, pegou a moto e conseguiu fugir aqui da localidade. Até agora, esses 2 homens não foram identificados. A polícia segue investigando esse caso. Essa câmera de segurança aqui da residência dessa vítima, inclusive os moradores chegaram a informar que não estaria ligada no momento, mas a Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, já segue investigando essa tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, em que esse investigador da Polícia Civil do Amazonas acabou sofrendo na manhã desta segunda-feira. E a onda de violência não é só aqui também no bairro São Raimundo, há outros bairros também. Os moradores estão à mercê da criminalidade, inclusive o morador relatou que quase todos os dias os assaltos são constantes nesse horário, entre 5 e 7 da manhã, que os criminosos sabem que as pessoas estão saindo de casa, estão indo para o trabalho, estão indo para a faculdade. Há muitos estudantes nas paradas de coletivos aqui das proximidades, eles costumam fazer arrastões aqui nessa região. A gente vai continuar acompanhando esse caso de perto. Qualquer nova atualização a gente traz durante a nossa programação aqui pela TV Norte Amazonas. Eu volto com você, Walter.